Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Concurso, e o papo de hoje é sobre uma lei que, olha, é peça-chave em qualquer concurso da área de segurança, a Lei 13.675. Foi ela que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, o famoso SUSP, e hoje a gente vai entender direitinho como ela mudou o jogo da segurança aqui no Brasil. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. Vamos ver o que é a lei, a política e o sistema que ela criou, as ferramentas que ela usa e, claro, um ponto importantíssimo, a valorização do profissional. Fica de olho porque cada um desses pontos se amarra no outro para a gente ter o quadro completo no final. Bora lá, vamos começar pelo começo, pelo básico. Afinal de contas, o que é essa Lei 13.675? Qual que é o propósito dela, por que ela foi criada para integrar a segurança pública no país? Olha, o coração dessa lei, como diz lá o artigo 1º, é a palavra unificação. Pensa só, antes dela, as forças de segurança atuavam de um jeito muito mais isolado, cada um no seu quadrado. A grande virada de chave foi justamente criar uma estrutura nacional para coordenar, para integrar os esforços de todo mundo, União, estados e municípios, com um objetivo só: preservar a ordem e a segurança das pessoas. E para essa integração toda acontecer de verdade, a lei se apoia em dois pilares gigantes. De um lado, a gente tem a PNS-PDS, que é a política. Pensa nela como se fosse a estratégia, o grande plano que define a filosofia e as diretrizes. Do outro lado, tem o SUSP, o sistema. Essa já é a parte prática, sabe? São as engrenagens que fazem o plano rodar, definindo quem faz o quê e como. Vamos mergulhar agora no primeiro pilar, a tal da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, a PNS-PDS. É aqui que a gente entende a filosofia por trás de tudo, ou seja, o que deve ser feito, por que deve ser feito e com base em quais valores. Bom, segundo o artigo 3º, a PNS-PDS é essa grande política que a União estabeleceu e que serve como um guia, um norte obrigatório para os estados e municípios. A ideia é criar um padrão nacional para garantir que, não importa onde a gente esteja no Brasil, a segurança pública siga uma lógica coesa e integrada. E essa política não é uma coisa vaga, não. Ela se baseia em princípios muito claros, que estão lá no artigo 4º. A gente está falando de respeito à lei, aos direitos humanos, de eficiência, transparência e um ponto crucial que sempre cai em prova: a proteção e valorização dos profissionais de segurança. Esses são os pilares éticos do sistema todo. Ok? Se os princípios são a base ética, as diretrizes do artigo 5º são o mapa para a ação. Elas pegam aqueles valores e transformam em orientações práticas. É aqui que a lei fala de atuação integrada, de capacitação contínua e, muito importante, da sistematização e do compartilhamento de informações entre as forças. E para onde esse mapa todo aponta, hein? Para os objetivos claros do artigo 6º. Aqui a coisa fica ainda mais específica: fomentar a integração, modernizar equipamentos e perícias, prevenir a violência focando em grupos vulneráveis e, claro, combater o crime organizado e a corrupção. São as metas concretas que o sistema tem que perseguir. Certo. Agora que a gente já entendeu a política, vamos para o segundo pilar, o sistema. Se a PNS-PDS é o plano, o SUSP é a maquinaria em ação. É como a filosofia se transforma em realidade no dia a dia da segurança pública. O artigo 9º define o SUS como esse conjunto de órgãos que tem que atuar de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. A palavra-chave aqui é sistêmica. A ideia não é só botar um monte de instituição junta, mas criar uma rede, uma teia de verdade, interligada, que trabalha em conjunto para botar a política nacional para funcionar. E quem é que faz parte dessa engrenagem toda? O artigo 9º divide os integrantes em dois grupos. E atenção aqui porque essa distinção é clássica de prova de concurso. De um lado, os integrantes estratégicos, União, estados, municípios e os conselhos, que são quem define o rumo. Do outro, os operacionais, as polícias, os bombeiros, as guardas, os órgãos penitenciários, ou seja, quem está lá na linha de frente executando as ações. Certo, já temos a política, já temos os integrantes do sistema, mas como é que a gente garante que essa galera toda vai mesmo trabalhar junto na prática? Para isso, a lei prevê ferramentas e planos específicos que funcionam como os instrumentos que fazem a integração acontecer de fato. O artigo 8º traz uma verdadeira caixa de ferramentas para a integração. Tem os planos de segurança, que são os roteiros da ação, e também sistemas de informação e programas de valorização, que são as engrenagens que fazem tudo funcionar direitinho. Vamos dar uma olhada nos principais? De todos esses instrumentos, um deles é a espinha dorsal de tudo, o SINESP.
Peça nele como se fosse o cérebro da segurança pública no Brasil. É o sistema nacional que integra dados de prisão, de armas, de material genético, enfim, é a grande cola que une todas as informações do país. O papel do Cinesp, que está lá no artigo 36, pode ser resumido em 3 passos bem lógicos e poderosos. Primeiro, ele coleta e analisa dados de todo mundo que faz parte do SUSP. Segundo, ele integra essas informações, unificando redes que antes nem se conversavam. E, por fim, ele disponibiliza esses dados já mastigados para ajudar a criar e avaliar políticas públicas muito mais inteligentes e eficazes. Mas, né, um sistema de informação não adianta nada sem gente. E a lei sabe muito bem disso, tanto que ela dedica uma parte inteira para a valorização do profissional. No fim das contas, o elemento humano é o verdadeiro motor de toda essa operação de segurança. Esse é um dos focos mais importantes da lei e de grande interesse para quem está estudando para concurso. Como ela trata os profissionais da linha de frente. A lei parte da ideia de que, para ter uma segurança pública eficiente, primeiro a gente precisa proteger quem nos protege. Isso não é só um detalhe ou uma boa intenção, não. Como a gente já viu lá no artigo 4º, a proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais é um princípio fundamental da PNCPDS, ou seja, a lei joga o bem-estar desses servidores lá para cima como uma prioridade nacional. Uma das ferramentas para colocar essa valorização em prática é o CIAPA, o Sistema Integrado de Educação. Ele cuida do desenvolvimento profissional, planejando a capacitação contínua. O objetivo é garantir um treinamento de alto nível e padronizado no país todo, usando instrumentos como a Matriz Curricular Nacional. E enquanto o CEVAP foca na parte técnica, na capacitação, o Provida, criado pelo artigo 42, cuida da saúde e da qualidade de vida. Esse programa reconhece o desgaste gigantesco físico e mental da profissão e cria uma rede de suporte para esses profissionais. O alcance das ações do Provida é bem grande, viu? A gente está falando de apoio à saúde, biopsicossocial, prevenção a suicídio, enfrentamento à violência sofrida pelos próprios profissionais e até mesmo a promoção dos seus direitos humanos. É um cuidado de 360 graus com quem está na linha de frente. E com isso a gente chega na nossa síntese. Depois de olhar a política, o sistema, as ferramentas e o foco no profissional, qual é a ideia central? O DNA da Lei 13.675. Exatamente isso aí. Se for para guardar uma única palavra dessa lei para a prova, que seja essa: integração. É a integração de dados, de operações, de políticas, em todos os níveis de governo. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai além do texto da lei. Na prática, no dia a dia, o SUS tem conseguido superar os desafios enormes da cooperação entre os diferentes órgãos de segurança? Porque é um plano super ambicioso no papel, mas o que importa mesmo é a sua eficácia real, lá na ponta. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo Concurso, @gmail.com.